pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Uma Breve História. Antes de começar o vídeo, queria pedir que se inscrevesse no canal que ainda não for inscrito. E caso não tenha uma conta no Google, deixarei aqui na descrição do vídeo um vídeo ensinando a criar uma. Quem não tiver, crie, é fácil, rápido e me ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Hoje falarei sobre um dos mais importantes acontecimentos na história da humanidade e como seu exemplo ecoaria pelo mundo, transmitindo os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Falarei sobre a Revolução Francesa. Para se entender a situação da França em 1789, devemos voltar alguns anos, em 1756, na Guerra dos 7 Anos, que ainda pretendo fazer um vídeo aqui no canal, onde a França buscava confrontar a Inglaterra para obter alguns territórios coloniais, principalmente na América do Norte. Findada a guerra, em 1763, a Inglaterra sairia vitoriosa e a França derrotada, endividada e desmotivada. Alguns anos depois, a França novamente entraria em uma guerra na América do Norte para ajudar as 13 colônias na Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Mesmo sabendo da dificuldade de seu país, o rei Luís XVI mandou soldados para ajudar os americanos. Essas duas guerras trouxeram um enorme prejuízo humano e material para os franceses, que contribuiriam para a crise que assolaria o país na década de 1780. A França até então era uma monarquia absolutista. Isso significa que a palavra do rei era lei. O rei mandava e desmandava em tudo, e o povo seguia as ordens de seu rei, sejam elas boas ou más. Nesse governo, a população era dividida em 3 estados. O primeiro era composto pelo clero, ou seja, a igreja, padres, os bispos e tudo mais, isento de impostos, ou seja, a igreja não pagava qualquer tipo de imposto. O segundo estado era composto pela nobreza, a classe alta daquela época, os reis, rainhas, príncipes, princesas, duques, duquesas, barões, baronesas. Todos esses e muito mais faziam parte do segundo estado. O segundo estado também era isento de impostos. E por último, mas não menos importante, o terceiro estado, o povo. Os mais pobres, os que sustentavam os outros 2 estados, o clero e a nobreza, viviam muito bem, no luxo, roupas finas, sem nada a se preocupar, só gastando e aumentando os impostos sobre o terceiro estado. O povo, diante dessa situação, estava se enfurecendo e em 1789 uma fome começaria a assolar a França. Só para se ter noção, colocarei um gráfico mostrando o preço do pão em outros anos e em 1789. Inclusive, nesse ano, o pão já consumia quase toda a renda de um sans-culottes. Os sans-culottes eram trabalhadores normais, pequenos proprietários e artesãos, que se caracterizavam por não usarem o culotte, que era uma roupa típica da nobreza. Eram os sem-culottes. O rei Luís XVI, rei da França, então, diante dessa situação, decide convocar os Estados Gerais, que eram uma série de reuniões com o objetivo de resolver os problemas do país, com a participação dos 3 estados. Nela foram feitas várias votações propondo soluções para o país. Porém, essas votações não eram por pessoa, e sim por estado. O clero e a nobreza sempre votavam juntos, garantindo assim sempre uma vitória que atendesse aos interesses desses 2 estados. O terceiro estado, então, indignado e vendo que não seria escutado, montou sua própria assembleia, sua própria reunião, a Assembleia Nacional Constituinte. Mas o povo, já não aguentando mais ser sufocado, foi às ruas em 14 de julho de 1789, com o objetivo de tomar a Bastilha, que naquela época era uma famosa prisão e um símbolo do poder da monarquia na França. Esse acontecimento é considerado como o início da Revolução Francesa. Na invasão da Bastilha se destacaram os sans-culottes e os jacobinos.
Os jacobinos eram pessoas participantes da pequena burguesia e emergiriam como um partido político extremamente radical e com inclinações para a república. Com o sucesso da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte lançou em agosto de 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que basicamente dizia que todos eram iguais e estabelecia a liberdade de opinião entre os franceses. Já em 1791 foi criada a Constituição do país e foi decidido que o governo seria a monarquia constitucional. O rei agora teria limites e não o controle absoluto como antes. Mas parece que alguém não gostou dessa notícia. Em junho desse mesmo ano, o rei decide fugir para a Áustria com sua família para reunir um exército de fora do país e sufocar os revolucionários. Infelizmente para eles, foram detidos a poucos quilômetros da fronteira, tiveram de retornar e então seriam presos. O governo então ficaria dividido entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos, como já disse antes, eram um partido extremamente radical e que defendia a instauração da república, ou seja, o mesmo sistema político que temos aqui no Brasil hoje. E os girondinos eram um partido político de políticos moderados e procuravam negociar com a monarquia. Ou seja, os girondinos eram mais conservadores, mais da paz, mais na deles. Os jacobinos entraram no poder, instaurando a república, e radicais como eram, começariam a matar qualquer um que achassem inimigo da revolução. No período do terror, Robespierre, o líder dos jacobinos, matou 35 mil pessoas, dentre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. Nesse período, a guilhotina foi extremamente utilizada para uma morte rápida e fatal. Porém, matar muitas pessoas em um curto período de tempo não gera uma boa visão da população sobre esse governo. No governo jacobino, a relação com a igreja também foi cortada. Foi instaurado o divórcio e a liberdade de religião, além de abolirem a escravidão nas colônias francesas. Mas em julho de 1794 seriam derrubados pelos girondinos do poder. Os jacobinos então perderiam muito espaço e apoio político. Robespierre, o líder dos jacobinos, então seria morto pela própria guilhotina, arma, como já disse, que o próprio Robespierre usou para matar quem achasse que fosse inimigo da revolução. Esse golpe ficaria conhecido como 9 Thermidor, que traduzindo para o nosso calendário significa 27 de julho. Com os girondinos no poder, os jacobinos acabariam por se dissolverem, acabando então assim com a oposição dos girondinos. E os girondinos voltariam com a escravidão nas colônias francesas, além de várias outras decisões que não vou citar aqui no vídeo. Em meio a todo esse cenário, ao longo do tempo, um general novo e promissor do exército francês estava se destacando e logo seria uma importante força política no país. Seu prestígio chegou a tal ponto que no dia 9 de novembro de 1799 ele tomaria o poder na França com o golpe 18 de Brumário, que no nosso calendário fica 9 de novembro. Nessa data, e a partir dessa data, a Revolução Francesa chegaria ao seu fim, após 10 anos de revolução, e começaria então a Era Napoleônica. Inclusive mencionei no meu vídeo sobre a independência no Brasil, ao falar que os franceses ameaçaram invadir Portugal. Diferente de muitos golpes de Estado, o golpe de Napoleão não trouxe muita resistência e muita oposição, pois, como já disse, a imagem dele era uma boa imagem frente aos franceses.
No ano da Revolução, os franceses inicialmente foram às ruas para protestar contra o pão. As monarquias absolutistas na Europa e no mundo fariam de tudo para tentar sufocar os valores do iluminismo e o exemplo da Revolução Francesa entrassem em suas colônias e em seus países, pois nenhum rei e nenhum imperador queria que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Luís XVI e sua esposa. Durante o governo jacobino, Robespierre teve de organizar um exército urgente para defender a França de alguns invasores austríacos e de outras monarquias na Europa que não aceitavam que o rei Luís XVI caísse. Mas os franceses conseguiram vencer essas tropas invasoras, consolidando assim a revolução. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não ficariam somente na França. O exemplo da Revolução Francesa e o êxito nela ocorrido seriam um verdadeiro exemplo para muitos movimentos ao longo do mundo, inclusive no nosso país. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são um claro exemplo disso. Um inscrito, inclusive, sugeriu que eu trouxesse um vídeo falando sobre a Conjuração Baiana, mas é necessário trazer este aqui primeiro, porque dele os baianos e os mineiros se inspirariam e tentariam se revoltar contra Portugal. E a quem está assistindo até aqui, muito obrigado pelo seu acesso. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Não esqueça também de se inscrever no canal. É um botãozinho vermelho que está logo abaixo do vídeo. Como já disse no início, se você não tem uma conta no Google, eu deixarei um link aqui na descrição. Você abre, vê o vídeo e cria sua conta e se inscreve nesse canal. Também não esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos, porque isso vai me ajudar bastante. Quero avisar também aos inscritos que comentaram no vídeo passado que eu ainda vou fazer um vídeo sobre aquele assunto. Porém, eu preciso antes fazer vídeo sobre outros assuntos mais importantes. Então tá, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.